Chegou mais um. Opa! Viu? Falei. É o Pietro. Tito? Ah, o Tito. Não, o Pietro disse que estava aqui do lado. Eu falei, ele se perdeu, certeza? Oi, tudo bom? Eu tô liberando todo mundo. Quem quiser abrir microfone, abrir câmera, gente, fica bem à vontade. Acho que deu todo mundo. Tá compartilhando a apresentação? Tá. Tá compartilhando a apresentação, Gui? Então, gente, primeiramente, boa noite, né? Obrigado pela presença de todos. Alguns já me conheceram, mas eu sou o Yuri, eu trabalho aqui na Potter, né? A gente ainda não usa Salesforce, né? Então talvez seja um bom comecinho aí. Eu troquei essa ideia com a Soraya, acho que foi no Agente Tour que teve aqui, sobre fazer algum evento aqui, para ter o nosso espaço, né? Para ser mais centralizado também. E para dar uma variada, então que bom que muita gente conseguiu ir, né? Para quem está online também. Mas só vou dar um pouquinho de introdução à Porter, né? Depois, até quando terminar aqui, a gente pode ir lá embaixo para poder conhecer um pouco mais do espaço. Mas a Porter é uma empresa de portaria remota e controle de acesso, né? Então, esse pés aí que você tem portaria remota, facial, o pessoal tem aplicativo, pode ser a gente, né? Tem várias empresas que também na região, né? Mas a Porter, o legal dela é que ela foi bem pioneira aqui, né? A gente tem mais ou menos aí quase 12, 13 anos de atuação, né? A gente começou lá em Cuiabá, depois veio aqui para Floripa, né? Tecnologia, né? Crescendo muito aqui. Mas o grande ponto é que a gente tem uma tecnologia própria, né? Muitas dessas empresas têm tecnologia terceirizada, né? Então pega um aplicativo ali, white label, mascara e manda para frente. A Porter desenvolve 100% aqui dentro, né? Então, a gente tem a de devs e tal. E é muito bom ter esse espaço para poder receber vocês, né? A gente tinha essas economias, comecei a ver depois sobre o comercial, né? Fazer minhas vendas também. Mas, de novo, muito bom ter vocês aqui. Então, Soraya, manda bala. Vai, Ricardo. Pode ir. Matheus, hoje vai apresentar para a gente com o Gui. Faça as honras, fica bem à vontade. Beleza. Bom, eu gosto bastante de falar, então vou tocar aqui. Proposta da nossa conversa de hoje, tá, gente? Então, o pessoal que já trabalhou comigo sabe que eu gosto de conversa, eu gosto de pessoas que falem comigo, então fique à vontade para me interromper o Gui, que está também acompanhando e vai falar aqui junto com a gente a qualquer momento. Então, essa é a ideia mesmo, que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem acrescentar alguma coisa, quiserem trazer algum conhecimento, por favor, né, se sintam à vontade para isso. Não vou ficar chateado de ser interrompido. E a nossa proposta é falar um pouquinho sobre o cliente que a gente tem trabalhado desde 2023. Então, vai fazer... Já tem 2 anos e pouco, vai fazer 3 anos logo. Que meio que quando começou esse projeto, era um projeto bem pequeno, e ele foi crescendo e acabou se tornando, né, vou usar a expressão case de sucesso, né, para a gente, mas eu acho que muito mais uma oportunidade de muito aprendizado para quem estava trabalhando lá. Porque a gente começou a implementar a Salesforce praticamente do zero lá, eles até já tinham utilizado no passado, mas chegou um momento ali que eles meio que descontinuaram, e aí eles retornaram quando a gente estava chegando, né, a Evermind, a empresa que eu trabalho, estava chegando para implementar de novo o Salesforce, e aí, para conhecer esse mundo, né, de uma distribuidora de medicamentos e conhecer isso tudo do zero, e a gente estava, assim, ainda descobrindo muito do que eles tinham de regra de negócio, do que eles tinham, assim, de conhecimento técnico, e a empresa era realmente uma folha em branco, assim, eles não tinham nenhuma necessidade de TI, de governança, a gente meio que conseguiu implementar as coisas do jeito que a gente sabia que ia fazer sentido, e com isso, meio que o projeto acabou deslanchando, assim, foi muito, muito legal trabalhar nesses 2 anos e meio nesse projeto especificamente. Eu vou ser o mais genérico que eu posso, falando do cliente, né, até para tentar resguardar, já que eu não trabalho lá, eu sou um terceirizado, mas vou falar um pouco sobre os desafios que a gente encontrou lá e as soluções que a gente trouxe, tá? Falando um pouco mais sobre o meu papel e o papel do Gui, que está aqui com a gente também, eu sou um analista funcional, atuo lá
como de tudo um pouco, né? Como Scrum Master, como PO, como analista de negócios. O Flávio trabalhou lá comigo já, né? Ficou cobrindo as férias de um colega nosso, então ele conhece um pouquinho ali a minha atuação. Então, acabei sendo o ponto focal, assim, das demandas do cliente, da organização do time e vestindo esses diferentes chapéus ali, dependendo da necessidade. E o Gui, como desenvolvedor, acabou sendo nosso líder técnico no dia a dia, trazendo as soluções, garantindo que as entregas eram com qualidade, né, e os bons padrões de desenvolvimento. Tá? Então, aqui só uma introdução rápida aqui sobre a gente. Posso passar aqui, Soraya? Como é que eu... Segundo ali. Perdeu ali, ó. Embaixo. Ah, tá. Aquela ali é a tua segunda tela? Licença. Bom, pessoal, enquanto o pessoal vai passando o slide, me apresentar também um pouquinho. O Matheus já deu um overview ali, o que eu atuo ali dentro do nosso cliente que a gente faz hoje. Me chamo Guilherme Nunes. É isso mesmo que o Matheus falou. Faço o papel ali de líder técnico, arquiteto, desenvolvedor. Faço mais ali a parte ali técnica, garantindo a integridade ali, né, da entrega, sempre seguindo os melhores padrões. E não estou presencial hoje, que eu sou de São Paulo. Infelizmente, ainda não fui para Florianópolis, que é o meu objetivo aí, morar aí nessa cidade. Mas a gente está aí. Um dia pode ser que a gente faça uma presencial. E mesmo ele aqui, gente, vai ser um pouco difícil de trazer ele para o presencial. Porque eu gosto muito de ficar em casa. Mas a gente formou uma dupla muito boa nesse período aí, já 2 anos e meio trabalhando juntos. E a gente se complementa muito, né? Então, tem uma amizade muito forte. E eu achei que, né, a Soraya fez o convite, eu pensei, cara, eu vou lá, eu acho que vai ser importante o Gui participar também, já que eu vou falar desse case, né? Ele que teve do meu lado todo, e ele vai poder, com certeza, para o pessoal que tiver dúvidas mais técnicas, assim, mais aprofundadas, ele vai poder responder muito melhor que ele. Tá? Falar um pouquinho sobre o cliente, né? Eu comentei que é uma distribuidora de medicamentos, mas é uma empresa que cresceu muito e ela acabou comprando muitas outras empresas da mesma área, né? Então, eles fazem distribuição de medicamentos, mas nesse processo de comprando essas outras empresas, eles compraram empresas que também produzem, por exemplo, né? Tipo, fabricantes de medicamentos, indústrias, né? Compraram empresas que distribuem medicamentos de um segmento específico ou de outro, porque muda muito. As próprias regras, né, farmacêuticas ali, da Visa, do Anvisa, vão mudar muito dependendo do tipo de produto que tu vende. Imagina que é um remédio que é vendido para uso veterinário. As regras que vão se aplicar para esse medicamento vão ser completamente diferentes do que vai ser vendido para uso humano. Da mesma forma, você tem toda aquela série de produtos que nessa indústria a gente chama de materiais, né, que são fraldas, pipetas, luva, todos esses descartáveis que são utilizados dentro desse contexto de um hospital, de um local de saúde. E aí, também, para cada empresa dessas, então imagina que, vou dar o exemplo do Ozempic, o medicamento aí da moda do momento. Até está um pouco batido que tem outros melhores agora, né? Mas esse medicamento ele precisa ser conservado refrigerado. Né? Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar disso, né? Precisa ficar na geladeira, são aquelas canetinhas, elas ficam na geladeira. Então, para você fazer uma venda de um produto desses, tem todo um processo de logística que tem que levar em conta que esse produto precisa ser vendido e conservado no processo de entrega também, conservado na farmácia, onde ele vai ser vendido, ou no hospital, que ele vai ficar armazenado. E se eu fizer uma venda de um produto desses junto com outro medicamento que não precisa, como a dipirona, por exemplo, ou com uma fralda, né? E tem medicamentos também que são caríssimos, né? Então, tem medicamentos para tratamento oncológico que chegam até R$500 mil, tipo uma unidade, um frasco, sabe? São preços absurdos. E dependendo do medicamento, vai fazer sentido a gente pensar num custo logístico e às vezes também não vai fazer. Então, é um desafio muito grande o trabalho numa distribuidora de medicamentos por conta de tudo isso. Então,
Falando um pouco de números, né? Essa empresa ela faz 7 mil vendas diárias, meio que o nosso número-chave assim, que a gente trabalha atualmente. São 45 mil clientes ativos, tem muitos mais que, tipo, são clientes de uma das empresas do grupo e faz tempo que não realizam alguma compra lá, são mais de 200 mil. E desses clientes, como é uma distribuidora, ela vai vender muito mais voltada para hospitais, clínicas, esse tipo de CNPJ. 5 mil produtos que a gente utiliza atualmente e 21 centros de distribuição para fazer o armazenamento e a entrega desses produtos. Pode passar, por favor, Soraya. Obrigado. Então, falando um pouquinho sobre o projeto, né? O Salesforce já era utilizada por algumas das empresas do grupo. Então, imagina que essa empresa é um grupo que acabou comprando muitas outras distribuidoras de medicamentos. Algumas das empresas já utilizavam o Salesforce, mas a grande maioria delas não. Elas utilizavam um CRM próprio. E a nossa necessidade inicial lá foi implementar todo o fluxo de vendas mesmo deles. Então, a partir daí que a gente começou a implementar o Salesforce, hoje em dia foi para outras coisas também. Então, agora a gente está fazendo a parte de atendimento ao cliente, né? A gente está implementando nesse momento com todo um projeto paralelo que está rolando lá. E também está fazendo levantamentos de uso da CG Cloud para esse membro do grupo, né? Que é uma indústria que eles fabricam esses produtos e tal. Eles querem fazer toda a parte de Trade Promotion Marketing, né? Então, isso aí é algo que eles vão começar a implementar agora. E a gente está fazendo os refinamentos, os levantamentos iniciais para fazer essa implementação. Acho que o projeto começou muito pequeno, com essa ideia da gente trazer as modalidades de vendas que eles têm lá para o Salesforce, e aí, aos poucos, a gente conseguiu ir pegando, né, outras coisas. Aí o pessoal da própria Vivo foi vendo o valor que teria em outros fluxos também serem trazidos para o Salesforce e assim por diante. Para fazer um macro fluxo aqui do processo que a gente tem, né, do principal processo que a gente tem lá, né, das vendas que são realizadas, só para vocês terem uma noção assim, de como funciona o dia a dia do usuário de Salesforce lá dentro dessa empresa. Mas antes de eu continuar, você de repente queria falar algo ali, eu não te dei uma oportunidade. Desculpa, deu uma cortada, tá? Nessa última partezinha. Não, eu só perguntei se tu queria me complementar com alguma coisa que eu trouxe até agora. Não, boa. Não, por enquanto, perfeito, Matheus. Ali deu para passar uma visão bem por cima ali do que é o nosso cliente que a gente atua hoje, bem legal, certinho. Bom. Então, pessoal, se sair por acaso algum nome aqui, vocês deletam da cabeça, que foi completamente sem querer, tá? Bom, falando um pouco do fluxo, né? Então, a gente passa por essas principais etapas. Primeira coisa que acontece a gente chama o usuário de TMK, né? Telemarketing, usuário que fica fazendo atendimento ao cliente, mas o nome do perfil do usuário é consultor de vendas interno, né? Que é o que eles utilizam lá. Ele faz a criação do lead com base nos dados que o cliente manda para ele. A partir daí, ele manda esse lead para aprovação, tanto da parte fiscal, dos dados fiscais, que são muito importantes. Então, para a gente levar em conta o custo que vai ser implementado para aquele cliente, a gente tem que ter atualizado os dados referentes a se aquele cliente é desonerado ou não, né? Qual é o estado dele, vai incidir um ICMS diferente, se é uma empresa ou é um órgão público, por exemplo, isso vai também fazer incidir impostos diferentes. Então, tudo isso acaba sendo muito importante, né? A parte do cadastro fiscal daquele cliente. E aí, depois, esse lead também passa por um cadastro regulatório, né? Eles utilizam esse termo de regulatório, farmacêutico ou qualidade, que é a área que manda na empresa, assim, tipo, é a área mais poderosa lá dentro, porque pensa que se eles fizerem uma venda com uma margem errada, com um valor errado, pode ser um problema porque eles perdem ali um lucro em cima daquela venda, né? Perdem o faturamento correto em cima daquela venda.
Mas se eles fazem uma venda para um cliente vendendo um produto que não poderia vender, isso pode fechar a empresa. A empresa inteira é fechada pelo Ministério da Saúde, né? Então, é isso que eu estava comentando. Se a gente tem uma clínica veterinária e ela está recebendo medicamentos controlados e essa empresa está realizando a venda desses medicamentos para essa clínica, e aí alguém descobre disso, isso pode fechar a empresa. Então, essa parte do cadastro, do regulatório é muito importante. Eles fazem análise, validam o tipo de documento, os dados, se os documentos ainda estão dentro da validade, assim por diante. A partir do momento que tem a aprovação de ambas as áreas, o lead é convertido em uma conta, a gente passa para uma integração com o RP. Fica à vontade. Essa aprovação regulatória é toda dentro do Salesforce? É toda dentro do Salesforce. Como que funciona, já que você perguntou, eu vou me aprofundar um pouquinho mais, tá? Como que funciona ali a dinâmica, né? A gente tem um objeto, que é o lead, e tem um relacionado, que são os documentos. Para cada tipo de documento, né, que é um objeto também, objeto relacionado ao lead. Para cada tipo de documento, é criado por uma automação um registro para aquele tipo de documento, que eles chamam de pastas. Como se fosse uma pasta onde você insere o arquivo impresso ali do documento. Eu acho que eles imaginam dessa forma, né? Então, a gente tem um documento que é o kit de cadastro de crédito, que vai ter os dados fiscais do cliente, vai ter um documento que é referente à licença sanitária, e o outro ao CRT, que é os dados do médico. E aí, com base nisso, né, o usuário vai lá, o consultor de vendas, acessa lá e ele anexa o arquivo na parte de arquivos mesmo do Salesforce. E aí, o usuário do regulatório, ele vai lá, abre aquele arquivo, valida os dados que estão ali, preenche os campos que ele precisa preencher. Então, é isso que acontece. Não é um processo de aprovação, tá? É uma alteração de status ali, e aí eles têm um painel que eles acompanham com base naquele status e com base dos dados não estarem descritos, não estarem preenchidos. E isso acontece manualmente. Eles têm que... Vai Isso ter uma acontece pessoa manualmente. que vai pegar e vai analisar. Exato. E vai... A gente está discutindo agora, né? Eles estão discutindo a possibilidade de ter algum programa que possa fazer isso, de fazer uma leitura daqueles documentos. Mas isso não vai fugir de ter alguém olhando e aprovando. Validar a segunda vez. Se o programa leu aquele documento como um cliente sendo um hospital e é uma clínica de vacinas, e deu algum problema na venda que foi realizada, isso aí voltou para aquele negócio de fecha a empresa. Então, por mais que a gente possa passar esse processo ser automatizado, precisa que alguém faça essa leitura e faça essa validação. Beleza. Aí converteu em conta, no momento que converteu em conta, a gente integra... Tem uma pergunta ali, ó. O Agent Force pode ser usado? Ele perguntou referente a esse processo aqui, certo? Ele acabou de mandar. Assim, o que eu imagino que o Agent Force poderia ser utilizado seria como um banco de dados e tirar dúvidas do usuário, né? Então, Ele poderia até tentar coletar, né, o documento do usuário, mas nesse momento é mais validação do documento em si. É mais olhar o documento, ver se ele se encaixa. Então a gente Force, quando surgiu, né, esse primeiro passo, a gente pensou nele, só que ele não se encaixaria tanto aí, né? Ele não chega a validar essas coisas, é mais atendimento. Isso, fazer um acompanhamento para tirar dúvidas ali sobre os processos, o usuário precisa saber se aquele cliente se encaixa em qual categoria, né? De repente poderia fazer mais sentido. Ele entendeu. Fechou. Boa. Então, falando sobre os próximos passos, eu botei em verdinho que envolve integração, né? A conta enviada para o RP, a gente retorna um ID ali referente àquela conta, e a partir desse momento, aquele cliente está apto para realizar compras, né? A empresa pode realizar vendas para ele. Aí, nesse momento, ele vai ter um botão disponível que ele pode fazer uma venda, o consultor de vendas pode fazer uma venda para esse cliente. Acionando esse botão, a gente abre uma tela que foi customizada para que ele busque os produtos. Esses produtos, eu botei em verdinho ali porque tem todo um processo que acontece ali dentro, né? Esses produtos, a gente tem um banco de dados que está no RP e eles são integrados para o Salesforce recebe esses produtos lá. No momento que eles são cadastrados no Salesforce, quando a gente pesquisa algum produto na caixinha de pesquisa, a partir do número, do código do produto, o EAN, ou o nome
ele vai retornar essa lista de produtos e ele vai buscar os dados de estoque numa consulta no ERP. Então, essa consulta é realizada nesse LWC. A partir daí, o usuário pode selecionar qual vai ser a filial que vai realizar a venda, determinar o preço, criar o carrinho, assim por diante. Quando finalizou, ele cria a cotação. Só que a cotação criada não é garantia que a venda vai ser realizada. Quando ela está criada, a gente precisa ainda passar pela etapa da sincronização, onde ela vai passar por todas as regras de negócio. É um nível bem grande de complexidade ali dentro das regras que eles têm, porque existem muitos critérios, né? Imagina que a gente está falando de 21 centros de distribuição, a gente está falando daquela quantidade de produtos, de valores que vão variar. Às vezes eles vendem um produto mais barato para conseguir vender outro mais caro. Isso tem que passar por uma série de análises. Então, ela passa por todas essas validações de negócio, que eu botei ali entre parênteses BRP, que é toda uma arquitetura que, inclusive, o Gui criou, que ficou bem bacana, e a gente vai apresentar um pouquinho mais ali na parte das soluções. E aí ele vai validando se ela está dentro das políticas da empresa, né? Então, primeiro, ele vai enviar para o gestor de crédito, que é um outro sistema que valida se o crédito daquele cliente está ok. Depois ele vai passar por uma regra validando se aquela venda foi feita pelo local, o melhor local para aquela venda. Então, eu estou em Florianópolis, eu estou comprando um produto que está saindo de Manaus. Poderia ter comprado de um produto que saiu de Blumenau, muito melhor. Então, não está dentro da melhor filial, vai cair para aprovação. E tem regras específicas que vão estar dentro disso. A margem dessa venda está ok? O preço está acima ou abaixo dos preços que a gente marca como mínimo e máximo? Assim por diante. Ele vai passando por essas validações. No momento que ela para numa validação e vê que não atende às regras da empresa, ele gera um processo de aprovação para uma área específica. E aqui tem uma atualização mais recente que a gente fez, né? Que uma necessidade que eles tinham era da gente conseguir lançar mais de um processo de aprovação ao mesmo tempo. Então, para diminuir o tempo de espera, porque passa por uma aprovação, é aprovado, passa pela próxima, é aprovado, e no processo de aprovação ele trava o registro, né? Então você não consegue lançar 2 processos de aprovação em cima do mesmo registro. E aí, para isso, a gente criou um objeto relacionado e fez toda uma arquitetura ali para que a gente pudesse lançar essas aprovações num registro relacionado a essa cotação. E aí agora é uma feature que eles têm nova, que agora todas essas aprovações são lançadas ao mesmo tempo. A gente implementou faz pouco tempo isso. Depois que ele passou por tudo, o pedido é criado, e assim que ele é criado, ele é integrado com o ERP, que, né, vai fazer toda a parte de faturamento e controle do estoque e tudo mais do pedido. E aí, eu acho que falei já um pouco das complexidades que a gente tem desse processo. Agora, falar um pouquinho sobre os tipos de venda, né, que tem lá dentro. E aí, quando a gente começou a implementar, começamos pela venda direta e aos pouquinhos a gente foi descobrindo todos esses outros tipos de venda. Tá, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Tá? A venda direta é a venda mais padrão que a gente pode imaginar. É um produto que está sendo comprado para ser vendido para um cliente e, basicamente, isso não tem muito segredo. Aí começam a entrar os níveis de complexidade, né? Venda à ordem. Então, imagina uma situação que tem uma pessoa que está fazendo um tratamento médico e essa pessoa que está fazendo tratamento médico, ela tem um plano de saúde. Então, Unimed, né? Eu sempre tive Unimed, agora eu estou com outro, agora se chama Sua Médica. Mas aí eu tinha um Unimed e eu queria fazer o tratamento de saúde a partir da Unimed, porque esse medicamento é muito caro, eu não consigo pagar ele, mas meu plano de saúde cobre a utilização desse medicamento. Quando o plano de saúde vai comprar esse medicamento, ele precisa fazer essa venda levando em consideração que é o plano de saúde que está fazendo o faturamento, ele está realmente comprando, efetivamente comprando, com seus dados fiscais do plano de saúde, mas a entrega vai ser realizada para o Matheus, vai ser entregue na minha casa, e eu preciso que conste lá no meu pedido que assim, o cliente é o Matheus, e o cliente é o plano de saúde Unimed, mas a entrega está sendo feita para o Matheus. E aí entram alguns casos específicos, pensando nos pacientes oncológicos, né? Esse tipo de paciente tem toda uma complexidade do tratamento. E essa empresa criou um processo de atendimento especial para esses pacientes. Então, quando nesses casos, tem um processo de gerar um registro de atendimento,
que faz com que exista um profissional responsável de entrar em contato, garantir que ele está tomando o medicamento da maneira correta, porque esses medicamentos também têm toda uma posologia, todo um uso específico, que ele está tomando na quantidade correta, que ele está fazendo acompanhamento com o médico dele. Depois de um certo período, ele lança um segundo atendimento, e aí todo esse acompanhamento é feito também através do Salesforce, assim, a partir dessa cotação que foi realizada. Então, venda a ordem, essa ideia de que eu estou fazendo uma venda, só que eu estou entregando para... não é o mesmo cliente que realizou a compra. A venda Pitágoras agora é um pouquinho diferente. É uma venda só, que a gente gera 2 pedidos. A Pitágoras, né, tem esse nome porque eles também vão chamar de triangular, às vezes, mas eles chamam de venda a ordem também triangular. Mas ok. É por conta desses centros de distribuição diferentes. Então, isso eu já ouvi que muitas outras empresas que têm muitos centros de distribuição também fazem. Então, eles fazem a venda para um cliente, digamos, mora em Florianópolis, e aí essa venda está saindo do centro de distribuição aqui de São José, aqui do lado. Mas o imposto que incide em cima daquele produto, e aí falando de medicamento, é principalmente o ICMS, é muito mais barato se eu realizar essa venda através do centro de distribuição de Brasília, e ela sair na nota fiscal como se estivesse saindo de Brasília. Então, eu vou fazer o faturamento como se fosse Brasília, né? E aí, como que faz essa venda? Ela está em São José, eu envio esse produto para Brasília, e de Brasília ele vem de volta para Florianópolis. E aí ele faz esse processo. Por mais que, logisticamente, não faça tanto sentido, pense em medicamentos que são muito caros, né? Aí cada medicamento vai ter a sua regra. Isso aí vai funcionar muito mais para os mais caros. O custo logístico é muito baixo. Se eu estou falando de fralda, que uma caixa de fralda de R$60 é desse tamanho, tudo bem, pode não fazer sentido. Mas se eu estou falando de um medicamento que é desse tamanho, custa R$500, R$1.000, R$500 mil, o custo de transportar isso de São José para Brasília, de Brasília para cá, é quase zero. E aí o imposto que vai ser um percentual ali, aquela diferença de ICMS, vai ser muito maior do que em si o custo logístico. Então vai fazer sentido fazer essa venda Pitágoras, que ela sai de uma filial, vai para outra, e aí de lá vai para o cliente por conta do imposto, né, do ICMS. E aí também tem alguns outros casos que é questão de estoque mesmo. Eu mantenho o estoque em um lugar só, e aí eu faço vendas por outros lugares, aí esse estoque está centralizado em um lugar só. Venda bonificada, esse nome é mais intuitivo, né? Literalmente uma venda que a gente está fazendo sem custo para a empresa, né? Então, quer dizer, sem custo para o cliente, com custo para a empresa. Porque aquele cliente já fez várias compras, foi feita uma grande negociação com ele e tal, precisa fazer uma venda ali, né, bônus para aquele cliente bonificada. Vai gerar todo um processo diferente de como é que a gente vai emitir essa nota fiscal e tudo mais. Mas não é dos mais complicados, tá? Vou deixar o mais complicado por último. Aí, venda consignada. Então, aquele processo de você, inicialmente, faz um acordo de consignação, determina que tais produtos vão ser vendidos através de consignação, depois você faz uma remessa, a remessa não gera nota fiscal, e aí depois você faz uma baixa, e aí a baixa sim vai gerar nota fiscal. Então, tem aquele processo de que eu fiz um acordo contigo que eu vou consignar 100 dipironas aqui, aí depois eu te mando 100 dipironas, e aí depois você vai vendendo essas dipironas e eu vou dando baixa no sistema. Venda proposta. Isso aí não é uma venda, tá? A gente chama de venda proposta porque acaba sendo uma cotação, e tudo que é cotação a gente chama de venda, mas é basicamente fazer um acordo com o cliente, que a gente vai vender uma quantidade grande de produto por um preço mais barato para ele, e a partir desse momento esse preço fica fixado. Não tem mais como alterar ali pelo sistema. Quando você entra no LWC, vai inserir o preço lá, fica travado. Tem venda bonificada de novo, mas aqui é a parte dos itens bonificados também. A gente pode, numa venda normal, botar um item bonificado. E aí, o mais difícil por último, que é a venda OL. Essa venda OL, até hoje o pessoal que entra lá não sabe explicar, ninguém entende. É bem complicado mesmo, mas eu consegui entender, levando em consideração a minha vivência, né, que eu tinha pressão alta antes de emagrecer, e aí eu tomava um medicamento, chama Diovan, né? E esse medicamento, ele tinha um custo, assim, que era razoavelmente alto, era R$150 a caixa. E quando eu fosse fazer essa compra, se eu botasse meu CPF no cadastro
da indústria, do fabricante, não da farmácia, eles me davam 20% de desconto. E aí tinha um desconto que aumentava conforme o número de caixas que eu comprava. Então ele chegava até 40%, alguma coisa assim. E aí, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, e eles explicaram um pouquinho ali sobre esse processo, eu consegui relacionar. Porque como que funciona? Essa venda OL é uma venda que é feita num acordo com o fornecedor. A indústria e a distribuidora têm um acordo entre as duas, que eles vão vender um produto mais barato para aquele cliente. No meu caso, o Matheus, que tem um cadastro lá, quando ele for comprar o medicamento Diovan, tem um desconto em cima daquele valor, o valor fica diferente para ele. Beleza. Levando isso em consideração, no momento que eu gero essa fatura, eles podem pedir um ressarcimento em cima desse valor. Então, como é que a farmácia, né, ou no caso a distribuidora, recebe o retorno desse desconto que ele deu? A própria indústria ela faz tipo um rebate, né, que eles chamam, uma devolução do dinheiro. Reembolso, assim. Como se fosse um cashback, um reembolso, em cima daqueles valores daquelas notas fiscais das vendas que são OL. E aí, dentro desse mundo da venda OL, tem vários tipos diferentes. Então, a gente tem os produtos que só podem ser vendidos por pedido externo. O pedido externo o pedido é gerado lá na indústria. A indústria que manda para a distribuidora e diz, esse cliente quer comprar aquele produto e a gente está vendendo por esse preço para ele. E aí, você vê se você tem interesse ou não. Tem outra possibilidade, que é, esse medicamento, ele precisa passar por esse acompanhamento da indústria. Então, tem um medicamento que eles utilizam lá, que tem que ter um treinamento específico para vender aquele medicamento. O consultor de vendas que for realizar aquela venda, ele tem que passar por esse treinamento. Então, quando esse produto é criada uma cotação no Salesforce, eles precisam saber o nome do vendedor que está realizando essa venda para validar se ele tem um cadastro lá. Não tem nem a questão do desconto, mas ele precisa ser integrado com o fornecedor. E aí também tem aqueles casos que exigem essa integração com o fornecedor para validar o desconto. E ainda tem os casos que não exigem integração com o fornecedor, mas a gente precisa saber que existe esse registro daquele produto para aquele cliente para poder dar o desconto também. Então, aqui uma parte do universo dos tipos diferentes de vendas. Perguntaram ali se essa parte da logística também está dentro do Salesforce, que é essa da OL. Até, Felipe, se você quiser abrir. Aí, Felipe, se quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, fica à vontade, tá? A parte da venda OL em si está toda no Salesforce, o acompanhamento daquele produto para validar se ele está no cadastro, tá? E a lógica que define se aquele produto ele é um de pedido externo, se ele é um produto que precisa integrar com determinado fornecedor, isso tudo está dentro do Salesforce. Agora, se a gente está falando da logística em si, da entrega e tudo mais, isso é tudo no ERP. Não é no Salesforce, tá? Ele foi pegar o microfone. Beleza. Aí quando quiser, só falar, tá? Fica bom? Alô? Eu perguntei mais assim em relação à logística, como você comentou ali aquele caso, por exemplo, o medicamento sair de São José e ir lá para Brasília e depois voltar para Florianópolis, para fazer essa, né, digamos, essa parte lógica de cálculo se é válido, se não é. Então, isso está no Salesforce, só que uma carga de dados é feita, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre as cargas, o que vai falar, com o time de logística e o time... tem um outro time também que faz essa parte, que não é de logística, de planejamento. São os times que realizam todos esses levantamentos para entender qual que é o melhor processo para aquela venda, e eles criam uma planilha, e a partir dessa planilha eles inserem no Salesforce. E a gente valida no processo de fazer a cotação. A gente valida o que está na planilha. E vai estar dentro de um registro no Salesforce. Show. É um objeto que a gente chama de local ideal. Nesse objeto, a gente tem o produto, o estado que está sendo realizada a venda, e aí a gente tem as filiais, que são as melhores filiais para aquele contexto. E aí eles vão variar conforme a diretoria ali, que a diretoria pode alterar, também pode variar conforme se o cliente, dados específicos do cliente, e aí também tem a questão do Pitágoras, e aí vai estar ali dentro tudo nesse registro. Isso aí, complementando, do lado do Salesforce, a gente define para saber como se dará a logística. Então, você vai ter que fazer, né, igual o Matheus falou ali, você vai ter que fazer uma Pitágoras, você vai ter que fazer venda ordem, essas coisas, mas a entrega
efetivamente não é o Salesforce que lida. Aí o RP que faz. Então, depois que o Salesforce é do lead até um pedido. Gerou pedido, não é mais Salesforce. Aí fica lá com o RP. Isso. Toda a parte de estoque, né? Controle do estoque e tal. E acompanhamento a gente tem as integrações para receber esses dados, né? Mas não é feito mais. A gente só tem um espelho do lado do Salesforce ali. Boa, vou aproveitar então, já que comecei a falar. Então, aqui a gente vai trazer 3 soluções que a gente aplicou nesse cliente. O legal é que essas 3 soluções não são soluções exclusivas do cliente. Então, a gente fala ali que são frameworks que podem ser adotados em qualquer lugar. São lógicas ali que não é algo exclusivo deles, aonde o primeiro que eu irei mostrar, que é a ETL, já está aplicada em outros 2 clientes. Então, é bem legal que dá para reutilizar esse processo em vários lugares. E foi aplicado também no teu TCC, né? Isso, esse é meu TCC. Então, os avaliadores gostaram bastante. Então, tomara que vocês curtem também. Então, primeiro, é uma ETL. O que é uma ETL? É a sigla ali para Extract, Transform e Load. Então, é uma maneira... Aqui eu falo que é só uma TL, tá? Porque a gente não extrai. Mas qual que era o problema? Lá no nosso cliente, a gente tinha alguns sistemas externos. E esses sistemas possuíam dados que precisavam vir para o Salesforce através de carga. Então, como que o pessoal estava fazendo? Eles extraíam os dados dessa plataforma, eles transformavam na mão para como o Salesforce aceita, e eles, usando a própria ali, né, o Salesforce Inspector, o Wizard ali mesmo, faziam essa carga dentro do Salesforce. Só que isso acabava demorando muito. Por quê? A gente sabe que o Salesforce, para fazer cargas, tem que estar bem certinho, tem que estar bem bonitinho para ele aceitar a carga. Só que o jeito que eles extraíam era totalmente diferente. Então, tinha várias tratativas que precisava fazer isso. E além disso, que o Wizard e o Salesforce ali, Inspector, né, ele dá muito poder para o usuário, né? Então aqui a gente tem a parte de problemas ali, né? Então necessidade de tratamento manual. Então era muito demorado ele fazer isso, era bem chato, tanto que tinha que ter uma pessoa responsável só por isso. Então o processo atual é custoso e demorado, né? Porque precisava ter uma pessoa só para isso. E a ferramenta de importação existente é muito pouco intuitiva, né? Não era algo tão fácil ali, caso a pessoa não tivesse alguma expertise ali na ferramenta, e dava muitas permissões ali para o usuário. Então, a gente conseguia limitar por permissões, tudo, só que nem tudo dava para fazer. Então, ficou bem... Então, esses são os problemas que a gente tem para a gente chegar nessa solução. Posso complementar só um pouco? Deve. Eu estava falando um pouquinho atrás ali sobre as necessidades ali do fluxo principal e tem aquela parte da sincronização que a gente cai dentro das regras, né? Serão as políticas ali da empresa que está dentro e da fora. Acho que agora a gente está com 12 regras diferentes que são validadas e cada regra dessas tem uma parametrização em cima para determinar se ele está dentro ou está fora. Então imagina lá esse caso que eu falei do local ideal. Tem o local ideal, é um registro que é criado para aquele estado e para aquele produto. Então, para cada produto com um estado diferente, né, todos os estados, 27 estados aí do Brasil, a gente tem um registro daqueles. E essa carga que é feita em cima para o local ideal é baseado nessa necessidade da gente precisar ter esses dados no Salesforce. Eles são criados para essa galera dos times de logística e planejamento, e aí precisa ser inserido no Salesforce. Mas existem N outras cargas que precisam ser realizadas. Então, a gente tem a questão do preço mínimo para aquele produto, qual o melhor preço que pode ser vendido. Tem o parametrizador de margem, que a partir daquele a gente consegue ter um dado baseado do cálculo da margem para aquele produto. Então, tem muitas cargas que precisavam ser feitas, e toda vez que tinha uma atualização, demandava um administrador Salesforce entrar lá, realizar aquela carga, tratar os dados. Então, para cada uma daquelas regrinhas diferentes, a gente tem um objeto que vai ser utilizado para basear aquela validação da regra. Né? Ô, Matheus. Opa! E tem questão de preço sem ser o preço mínimo, né? Mas tem questão de preço por localidade também, tem que trabalhar com um catálogo de preço diferente. Sim, não um catálogo de preço, porque eles não usam um catálogo de preço. Mas para cada localidade, o preço mínimo varia também. E para cada localidade tem uma outra coisa que chama preço fábrica. Isso eu não sabia que existia,
mas o pessoal que compra mais remédio deve saber que no mês de abril o preço de todos os medicamentos muda, porque esse preço fábrica muda. Todo mês de abril altera o preço fábrica dos medicamentos. O preço fábrica não é o custo daquele medicamento, é o preço que é o máximo permitido para a venda daquele produto em um estado diferente. Então, dependendo do ICMS, esse preço altera. O base dele é PF0, que incide um ICMS zero em cima dele. Mas aí, dependendo do estado, vai ter um ICMS de tantos por cento que vai incidir em cima desse preço fábrica. Isso varia de estado para estado e vai fazer alterar bastante o custo daquele medicamento na hora de realizar a venda também. Consegui te responder? Boa. É isso ainda. Boa. Então, continuando, né, a gente tinha algumas necessidades aqui nessa demanda. Então, primeiro, um feedback de erro claro, objetivo e transparente. Então, as ferramentas de importação do Salesforce, às vezes, né, davam um erro muito feio para o usuário, onde ele já achava que era bug, já deu problema. Então, tinha que ser algo agradável para o usuário, não que assuste ele. Uma solução escalável, então, igual o Matheus falou, toda hora vem uma carga nova, toda hora vem modificação nova, então não podia ser algo muito rígido, né? Tinha que ser algo que aceita mudanças facilmente. E uma ferramenta de tratação e importação de dados sem custo adicional. Então eles queriam algo totalmente ali gratuito, porque tem N ferramentas aí no mercado que faz toda essa questão da ETL. Só que eles não, eu quero sem custo e eu também quero que fique no Salesforce. Do pessoal só utilizar uma ferramenta, não precisar ficar utilizando N ferramentas aí por fora. Então a gente trouxe essa solução. Aí se conseguir para o outro slide, por favor. Aqui a gente tem uma fotinha como ficou a carinha dessa solução. Então aqui na esquerda, então isso aqui é um appzinho que a gente tem, que é a importação de dados, e aqui na esquerda a gente tem algumas instruções. Então primeiro ele escolhe o objeto que a carga será efetuada, ali no componente do meio, verificar se o Excel está formatado corretamente com o exemplo da carga, então ver se está tudo certinho, não incluir o título, tem que ser um CSV, clicou em carregar o arquivo, aguardou, e caso aí não queira alterar os valores de alguma coluna, é só colocar o igual, porque aqui ele também faz upsearch, né? Ele atualiza também registro, ele não só insere. E na direita, a gente tem o nosso pós-upload. Então, depois que eu fizer o upload do meu CSV, o que vai ter que acontecer? Só para o pessoal não ficar perdido. E aqui no meio, a gente tem o nosso componente, que ele faz toda essa lógica, né, para importar o arquivo. Então, aqui, primeiro, eu escolho o meu objeto. Escolhendo meu objeto, ele vai abrir dois botões, que é o quê? O exemplo da carga, então, load example. Então, ali é uma imagem que o usuário pode clicar, ver ali certinho como que ele tem que fazer a carga, é mais visual. E o download ali, que ele consegue fazer o download desse arquivo CSV, que é do exemplo ali de cima. Então, ele fazendo o upload aqui, ele recebe um e-mail ali que deu tudo sucesso, caso o arquivo esteja formatado corretamente, e não ultrapasse os 2 MB. Então, tem um limite ali de 2 MB que o Salesforce próprio impõe. Essa ETL, ela ultrapassou diversos limites. Esse foi um dos únicos aí que a gente não ultrapassou, não porque não é possível, mas porque para o cliente que a gente atuou hoje falou, cara, 12 MB tá bom, qualquer coisa a gente reparte ali as cargas, então a gente acabou não precisando fugir desse outro limite. Às vezes acontece de ter um arquivo de 24 MB, né, e ele só quebra na metade. Eles pegam até a linha 500 mil, eu faço um, do 500 mil e um, faço outro, e pronto, está resolvido. Isso, a gente deu a possibilidade de aumentar, mas não precisa, né? É algo que dá para tratar ali bem manualmente, e aí ele consegue fazer o upload tudo de uma vez, ele vai fazer uma fila, onde vai fazer o primeiro que foi colocado, depois o segundo, e assim em diante. Então essa é a nossa primeira solução, já está sendo implementada em 3 projetos diferentes, cada um com a sua carinha, então ele é bem fácil ali de mexer, né? Cada um tem a sua própria particularidade. Agora o nosso próximo, que o Matheus mesmo ali mostrou ali no nosso fluxo, é a sequência de regras. Então o que é a sequência de regras? Qual que era os problemas, né? O cliente que a gente tinha, ele precisava de ter N regras sendo executadas em sequências para a cotação virar um pedido. Então, são bastante regras, são bastante coisinhas, e cada uma podia gerar uma aprovação, né? Era algo bem sequencial. Então, qual que é os problemas que eles nos trouxeram? Primeiro, as regras variam muito por tipo de venda. Então, tipo, essa regra, a primeira tem que ser preço mínimo.
Mas aí para outra, a primeira é preço mínimo e a outra é de margem. Tipo, vai variando as regras. Então, tipo, hoje essa regra está ativa, mas amanhã já não está. Então tinha que ser algo bem flexível, algo bem funcional, algo fácil ali de fazer manutenção. Segundo, eles queriam monitoramento de métricas. Então eu queria saber, tipo, qual área que está demorando para aprovar? Qual regra que está demorando para executar? Putz, essa aqui deu erro. Por que deu erro? Quanto tempo deu erro? Então eles queriam deixar tudo registrado, fazer relatórios para ter um acompanhamento ali por cima do que está acontecendo, para eles conseguirem atuar no gargalo. E a terceira, né, que eu já falei, as regras mudam com frequência. Então tinha que ser fácil de alterar. Então, isso aí é algo que foi batido bastante, trazer o máximo para a ferramenta funcional do Salesforce. Tentar deixar um mínimo ali rígido ali no código, de uma maneira difícil de mexer. Então, as necessidades, faço manutenção, inclusão de regras, né? Caso eu queira tirar alguma, colocar alguma, posso fazer sem problema. Ativação / alteração rápida e funcional. Então, essa regra, eu não quero mais que esteja ativada. Eu vou lá e desativo manualmente. Eu quero mudar a sequência. Eu quero criar uma regra para cotações que começam com o nome teste, caia nesse conjunto de regras, enquanto a outra, que tem o nome teste 2, cai em outro conjunto. Então, totalmente funcional, sem precisar mexer em código, nada. Em 5 minutos, ele faz isso. E o terceiro é o SLA definido por gerações de métricas, que é o segundo ponto ali. Então, eles queriam deixar tudo mapeado para eles conseguirem atacar aonde que está vindo os gargalos. Então, complementando um pouco o Gui aqui, só trazendo uma necessidade que a gente tinha muito, acontecia muito, porque essa aqui é a nossa V2, digamos, né? A gente implementou primeiro uma V1, só que aí as regras foram ficando cada vez mais complexas, foi ficando cada vez mais difícil de entender os processos, de ter esses dados de SLA, de facilitar essa alteração. E aí, com os tipos de venda chegando, isso alterava muito de uma venda para outra. E aí acontecia muito dos usuários entrarem lá naquela cotação e não conseguirem ler a cotação e entender qual foi o problema que teve ali, né? Qual foi a regra que ela caiu, qual foi o problema que aconteceu para que aquela cotação fosse reprovada, por quais aprovações ela tinha passado. Isso tinha que ficar o mais claro possível para o usuário, né? E aí da solução ali que o Gui trouxe ficou muito bacana, que ficou super visível, assim, dava para acompanhar muito bem, né? Isso aí, então isso daí foi uma refatoração que a gente fez, né? Porque no começo do projeto não tinha muito o escopo geral, a gente foi crescendo e falou, opa, aqui está sendo muito alterado, é algo que está toda hora, toda sprint a gente alterava alguma coisa nele, então vamos fazer algo legal? Vamos deixar esse processo robusto, faz manutenção. O cliente adorou até hoje ali, o pessoal brinca que tipo, isso daqui caiu do céu ali, então foi bem legal fazer esse projetinho. Então aqui é um pouquinho a cara dele, então estou trazendo duas imagens. Então a parte de cima é o que o cliente vê. Então aqui a gente tem 4 registros que seria o configurador da minha regra. Então aqui eu estou configurando quais regras, quando que ele vai entrar, se está ativo, para qual objeto, em algum nome. Então aqui eu vou pegar o primeiro. Então aqui a gente está utilizando o objeto lead, né? Então eu estou pensando, vamos pensar, eu tenho um lead para virar uma conta, ele precisa passar por N regras. E cada um possui uma regra diferente. Então eu tenho um nome, que o cara pode colocar o que ele quiser. O meu objeto, então, é lead. E minha rule key, que é onde vem a magia. Que é o quê? Essa rule key, ela é a minha chave de entrada. Então aqui, o que está acontecendo? Quando o meu lead, o rating dele for warm, e industry for healthcare, ele vai entrar nesse conjunto de regras. Já no de baixo, é se ele for hospitality. E o outro é se for other. E o outro utilities. Então, para cada tipo de indústria diferente do lead, eu tenho um conjunto de regras diferente, onde todos estão ativos, né, mas eu posso desativar ou ativar. Entrando aqui no registro em qualquer um desses registros, que é a imagem aqui mais de baixo, a gente consegue ter uma visão mais detalhada. E na direita, a gente tem os caminhos, que seriam o quê? As regras que eles irão fazer. Então, nesse exemplo aqui, só tem uma, né? Que é a regra de documento. Então, Document Validation Rule, que está na sequência 1 e está ativada. Só que aqui eu poderia ir adicionando totalmente de forma padrão Salesforce, né? Indo aqui na List View, clicando no New, nada customizado, aqui não tem nenhum... Toda essa configuração do Salesforce, não tem nenhum LWC, não tem nada, totalmente padrão.
Bom, então agora bora para a nossa terceira solução. Então, só complementando um pouco a nossa escolha aqui dos temas, tá? A gente pegou 3 funcionalidades que foram desenvolvidas para esse projeto. Poderia ter pego outras, né? Que poderiam, acho que, de repente, despertar ideias para que vocês pudessem utilizar também no dia a dia de vocês, aí, nos projetos que vocês estiverem atuando. Mas, assim, não é só isso que tem, né, nesse projeto, mas na hora quando a gente pensou nessa proposta de falar um pouco de soluções, foram 3 que a gente pensou que seria legal de trazer, que poderiam ser utilizadas em outros contextos também. Né? Isso aí. São soluções, né, que não são específicas do cliente. Então, você que provavelmente tem algum cliente que, pô, Zuip, eu preciso ter uma sequência de regras para criar uma cotação e um pedido. Isso se encaixaria. Um lead para uma conta. Isso se encaixaria. A ETL. Cara, qualquer carga, ela é possível de ser utilizada. Então, a gente tentou focar mais aí bem em vocês também, né? Não só apresentar o projeto que a gente está fazendo, apresentar coisas que a gente fez e dá para ser utilizado em vários lugares. Ô Gui, e aí uma pergunta. Chegaram em algum momento a pensar em fechar um pacote gerenciado disso e colocar na lojinha, não? Sim. Então, isso daí, então dando um spoiler para vocês, num futuro eu tô querendo fazer isso, então lá no meu LinkedIn, depois vocês derem uma olhadinha, tem o meu Git vinculado, e nele o que eu tô fazendo? Eu tô pegando esses códigos, então tanto a ETL, tanto esse, e refatorando para deixar melhor ainda. Então a gente sabe que em tempo de projeto, às vezes a gente não entregou como a gente queria, porque senão demandaria muito tempo, tanto que eu tô faz meses aí mexendo nele. Então eu tô fazendo ele para fazer isso aí que você tá falando, tentar colocar ali, né, nenhum preço absurdo, mas a ideia é essa. Vamos ver onde vai, mas por enquanto um open source lá, qualquer coisa, caso tenha algum técnico aí curioso queira lá ver meu LinkedIn, tá aberto, todo mundo consegue acessar, pegar o código ali e usar. Boa, agora o nossa terceira solução. Lá no cliente que a gente atua, é muito utilizado a integração, muito mesmo. Então, tipo, cara, um lead virou uma conta, a gente tem que enviar a integração. Uma cotação virou pedido, envia a integração. E tem outros N tipos de integração, é usado bastante. Então, a gente fez, bem no comecinho do projeto, uma arquitetura orientada a eventos. Então, tudo que a gente precisa enviar dados do Salesforce para sistemas externos, a gente utiliza esse tipo de arquitetura em cada eventos. Então, né, ela fica mais, entre aspas, assíncrona ali, né, como arquitetura em cada evento, mas ela traz uma segurança maior na entrega, né? Então, a gente sabe que vai ser entregue. Então, aqui vou passar um pouquinho por cima como ela funciona, né? Então, o Muni Integration vem de Munisoft, foi uma solução que foi feita ali com o time conjunto do Munisoft, que até hoje está utilizando e o cliente também adora por conta da visibilidade. Então, aqui passando por cima, o Salesforce é o publicador, então ele faz algum gatilho que publica algum evento. O nosso middleware, que é o Munisoft, ele transforma ali o dado que ele recebeu e envia para serviços externos, né, que são os assinantes. Os serviços externos, eles fazem ali o que deve fazer, retorna para o middleware e o middleware retorna para o Salesforce informando-se do sucesso ou erro. Então, esse aqui é mais ou menos por cima como que acontece. Aí, como toda a solução que a gente está apresentando hoje é trazer o máximo para o funcional, tirar a maioria de código. Então, vocês vão ver que aqui também vai ter bastante configuração funcional. Então, tipo, eu estou enviando dados de conta, só que agora eu quero enviar o nome da conta. Qualquer pessoa vai lá, configura, adiciona o nome da conta lá no payload. Óbvio, vai ter que mexer ali no middleware para ele mapear os campos, mas lá do Salesforce ele é totalmente ali funcional. Então, vamos lá um pouquinho. No próximo slide eu vou mostrar algumas fotinhas de como que ele é. Então, nessa arquitetura, a gente tem 3 objetos, que seria o Muli Integration, esse primeiro. Então, o que é o Muli Integration? Ele é o configurador da integração. Então, aqui, ó, na parte de cima, a gente tem algumas configurações. Na parte da esquerda, se ele está ativo, se ele é agendado, né? Então, é uma integração agendada que vai ser rodada a cada 2 minutos, 4 minutos. E se é uma integração que pode dar retry. Então, a gente tem um sisteminha que ele dá retry 3 vezes caso dê erro, né? Então, enviei, deu erro, tenta de novo, deu erro, tenta de novo, aí parou, ele para 3 vezes.
tem o nome, então o nome é o identificador que o Mulisoft escolhe ali para saber qual que é cada integração, para definir os fluxos certinho, então é o identificador. Então a gente publica um evento, esse é a porta de entrada ali, né, para saber qual fluxo vai fazer, e o nome da classe, que é a classe que vai montar os payloads ali e fazer de forma genérica isso daí. Então ainda utiliza um pouco de código, mas só essa partezinha de fazer o payload inicial ali. Mas com a adição de campo, tudo fica bem genérico. E ali na direita, a gente tem uma list view que seria o quê? Os Muli Integration Objects. O que são isso? Seriam os objetos que a gente vai enviar de dentro do Salesforce para fora. Então aqui eu estou enviando uma conta. Só que aqui eu poderia estar enviando os contatos dessa conta. Aqui eu poderia estar enviando as oportunidades dessa conta. Eu poderia ir adicionando aqui nesse Muli Integration Objects, que no próprio envio ali, de forma automática, ele já envia para o sistema externo, sem precisar mexer em código, nada, fica bem genérico. E aqui na parte de baixo, a gente entrou um pouquinho ali no Muli Integration Object, né? Então aqui é meu registro de conta. Então a gente tem nosso nome ali, né, que é account. O tipo de relacionamento, né, o relation type é main. Então aqui a gente tem o main, que é o objeto principal, é quem fez o gatilho ali para ser enviado, é quem é o header ali da integração. A gente tem many, que seriam o quê? Contacts. Uma conta tem vários contacts. Então ele é many relacionado ali, né, no campo da direita, related to. Então seria relacionado à minha conta. Aí ele já mandaria a conta, os contatos, tudo junto ali no payload. E aí a gente tem outro que é one. Então vamos pensar que minha conta, ela tem relacionamento único, não sei, com um objeto customizado. E eu quero enviar esse objeto customizado, né, eu quero enviar os objetos relacionados ao objeto customizado, eu coloco um one relacionar a conta, ele já faz ali de forma automática. E aqui embaixo seriam os campos. Então aqui eu estou enviando apenas o ID, mas eu poderia colocar qualquer campo que, né, tenha no Salesforce. E a gente tem o where. Então, vamos pensar, eu estou enviando minha conta e os contatos. Só que nos contatos eu só quero enviar os que estão ativos. Coloca aqui um where, que ele já vai filtrar no envio. Então, aqui é toda a parte de configuração. Agora, o próximo slide. Aqui seriam o nosso terceiro objeto, né? O Muli Event Queue. Então, a gente configurou a integração certinho. Aí depois eu vou mostrar como que funciona esse fluxo de A a Z. Mas primeiro a gente configurou a integração. Alguma coisa foi lá e deu um gatilho nessa integração. Então, criou ela. Fazendo ela, a gente cria um registro de Muli Event Queue, que seriam os nossos logs. Então, aqui tem 6, né? Então, tem 6 porque tem 6 status diferentes. Então, aqui, ó, no Object ID seria o objeto principal, seria o objeto que fez o gatilho dessa integração. O Muli Integration, qual que é a minha integração? Então, aqui a gente pode ter várias, né? O status é como ele está agora. Então, aqui a gente tem 6 tipos de status. Primeiro ali é o waiting. Então, ele está esperando acontecer algum processamento, ele está, né? Então, o Mulisoft, ele recebeu, só que está dando uma demora ali. Então, às vezes é assíncrono, a gente utiliza muito isso daí para a sincronicidade, né? A gente envia, o Mulisoft uma hora vai responder, aí ele deixa em wait só para a gente saber que o Mulisoft recebeu e está processando. A gente tem o segundo status, que é o sent. Então, isso quer dizer que a gente enviou para o Muli, e ele ainda não retornou para a gente, mas foi enviado. E a gente tem 2 de erro, Technical Error e Business Error. O Technical Error quer dizer que na hora da gente enviar esse evento, né, do Mulisoft, deu um erro do lado do Salesforce. Então nem chegou no Mulisoft. Aí lá dentro do log, depois eu vou mostrar um pouquinho a telinha, dá para ele ver tudo o que deu de errado, ele deixa a mensagem bem clara. O Business Error quer dizer que deu um erro lá no serviço externo. Então chegou a bater no Mulisoft, foi para o serviço externo e retornou um erro para o Salesforce. Aí isso daí também salva no log. Sucesso, então quer dizer que foi para o Mulisoft, foi para o externo, foi para o Mulisoft de volta e retornou para o Salesforce, deu tudo sucesso, a integração, né, sem erros. E o pending quer dizer que esse evento ainda não foi publicado. Ele ainda está do lado do Salesforce esperando ser enviado. Agora a nossa próxima telinha é um pouquinho como que é esse evento por dentro. Então, aqui na parte de cima, né, a gente tem o nome ali gerado, né, log 319673 ali normal. O status, na direita, a gente tem, ó, internal error. Então, caso aconteça um erro interno, ele coloca ali para o desenvolvedor conseguir depurar, né, o que aconteceu, deixa tudo registrado. O Muli Integration, então, o que esse Muli Event Queue tem relação com qual integração? Então, Test Integration.
Embaixo, o Object ID, então é o objeto principal, que aqui é uma conta, então a gente coloca o ID da conta. E aqui embaixo é um pouco referente aos retornos. Então a gente tem um Event Payload, então quer dizer o que foi enviado do sistema externo. E a gente tem um Return Payload, que é o quê? O que foi retornado pelo sistema externo. Então nesse exemplo estou enviando uma conta, um ID de conta, e estou recebendo uma mensagem de exemplo de retorno. E na parte da direita tem toda a parte de retry. Então, retry count, então esse registro não precisou de nenhum retry para ser enviado. Então a gente pode deduzir que o serviço externo ele está perfeito, né? Ele não deu nenhum problema, nenhuma queda, e ele não está bloqueado o retry porque ele não tentou 3 vezes. Então esse é um pouquinho da nossa arquitetura de eventos. Aí no próximo slide, fazendo um favor, a gente tem um fluxo mais funcional. Então como que funciona, como que a gente utiliza esses 3 objetos, né? Tudo começa com algum gatilho. Então, minha conta foi atualizada, meu pedido foi gerado. Então, qualquer gatilho pode ser complicado, simples, que cria um registro de Mule Event Queue. Então, primeiro, cria-se um registro do Mule Event Queue com status pending. Então, ele fica esperando ser enviado. Depois, uma classe agendada busca os eventos com status pending e publica eles. Aí, ele, na parte da direita, né, ele monta o payload ali que vai ser enviado e publica. E toda essa parte de evento é um evento mesmo. Então lá no Salesforce lá tem um evento de plataforma, a gente utiliza ele mesmo, né? Nenhuma REST, não é nada, é um evento mesmo. E atualiza o status paciente, quer dizer, foi enviado. O Mulesoft recebe e processa ali o evento, transforma o que tem que fazer, chama o sistema externo, o Mulesoft recebe a resposta e ele retorna dentro do nosso Mule Event Queue, né? O retorno e define o status como sucesso ou erro. Aí aqui é um fim, mas o Salesforce ainda poderia tratar essa resposta e fazer algum pós-processamento. Então aqui é um pouquinho de como que funciona ele por cima. É óbvio, é bem mais profundo, né? Mas aqui passando um macro do que ele é. Isso daqui a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. E para segurança de dados, né? Tipo, cara, eu precisei enviar esse pedido, só que deu erro no envio. O usuário mesmo ali, o pessoal mesmo ali do nosso cliente, os administradores entram nessa fila e colocam o status para pend de novo. Aí ele vai enviar novamente. Então, tipo, fica bem manualmente ali. Caso de erro também dá para ver ali na hora, fica bem registrado o que aconteceu. Aí só complementando, né? Tipo, o Gui falou muito dessa facilidade e realmente é muito fácil de você validar o que foi enviado. Né? Você, quando tem um payload inteiro ali, você vê... esse registro deu problema na integração. Eu já pesquiso o Mule Event relacionado a ele, a partir daquele Mule Event eu consigo ver o payload que foi enviado, já valido o que retornou, já vejo se deu um timeout, se foi um timeout eu já altero o status ali para pend, como ele falou. E também quando a gente vai desenvolver um novo, acaba sendo um processo muito simples, né? Você tem que criar um registro, né? Ali criar o registro do Mule Integration Object, aí você cria o flow que vai ser o gatilho para criar o Mule Event, depois você tem que criar o job, a batch, basicamente fechou. Aí a parte do Mule integrar com o sistema. E aí se tiver alguma atualização no retorno, aí também vai ter que fazer alguma automação para pegar esses dados que chegaram no payload de retorno e atualizar no registro, alguma coisa assim. Mas assim, é um processo muito simplificado para você integrar e facilita dentro de um contexto que a gente tem muitas integrações diferentes o tempo todo, né? Então, para implementar uma nova integração é muito fácil e para ajustar uma integração já existente também. Quero alterar um campo, cara, literalmente adicionar, né, trocar o campo que está dentro do Mule Integration Object. Como o Gui falou, tem que alterar do lado do Mulesoft também, mas do nosso lado é só trocar. Não quero mais o campo nome, eu quero esse outro campo que é o auto number aqui. Só trocar lá. Isso daí também acaba ajudando um pouco o seu esforço, né? Imagina, igual o Matheus mostrou ali, tem 7.000 pedidos por dia. Imagina se eu faço 7.000, vamos pensar só no envio do pedido. A gente tem N integrações que tem atrás. Aqui nessa arquitetura, a gente envia em lotes. Então fica um jobzinho ali rodando a cada 2 minutos, pegando tudo e publicando. Pegando tudo e publicando. Então acaba ajudando um pouco ali para não atingir os limites, deixar bem tranquilo o Salesforce, além de, né, deixar o sistema bem fácil ali de depurar, né? Bem seguro para os sistemas externos receberem as informações. É isso? É isso aí, pessoal. Aqui eu acho que a gente finaliza, né, com essa ideia de apresentar um pouco do contexto
e de algumas soluções que podem ser implementadas também, né, em outros Teve só uma contextos. observação ali do Alan. Cliente, o Alan comentou, cliente para consumidor? Gente, eu não sei quando que a gente falou cliente, você lembra, Gui? Eu acho que é o cliente que pode mexer nesse log, né? Mas seria o time interno, não seria o... Usuário. Isso, não seria o consumidor, seria o administrador mesmo. Respondido, Alan. Daria para liberar para o usuário, para o consumidor? Daria, mas não é a melhor... Não, mas o A melhor usuário opção. não conhece, né? Ele só se confunde com as coisas que... Mas daria, seria possível. Ele não respondeu. Mas fechou, então. Gui, muito obrigada. Obrigada, Alan, pela pergunta. Obrigada também, Matheus. E, novamente, agradecer a parceria. Cadê o Yuri? Saiu? Mas a porta, né? Mas porque eles cederam o lugar, né? Eles não são... Aí, ó, tava agradecendo. Mas agradecer o espaço novamente, né? Que vocês ofereceram pra gente. Não são clientes Salesforce, mesmo assim, abriram as portas para nos receber. Agora, acho que é o momento mais esperado, principalmente para quem está remoto ali, que a gente vai fazer o sorteio do voucher. Sorteio, vamos fazer a foto. Boa. Para forçar. Enquanto isso, manda para mim. O pessoal que está em casa aí puder ligar Manda a para câmera. mim mandou a lista? Ô, pessoal, quem puder... Quem está de casa, liga a câmera. Obrigada, Só para Kevin. segurar o pessoal que está em casa, senão não quer mesmo. Sorteou. Aí, ó. Vazou, né? Detalhes. Acho que tem que parar de compartilhar. Como é que a gente vai fazer para aparecer? Pode deixar que eu vou tirar a foto aqui. Deixa eu ver aqui. Aí o pessoal de casa, se ligar a câmera, vai aparecer no telão. Vai aparecer lá. Vai aparecer, assim, né? Não ilude tanto. Porque fica bem ruim, mas... Se alguém souber como bota o tempo aqui, se alguém lembrar como é que bota o tempo. Cara, deixa eu lembrar. Eu acho que você tem que... Não sei mexer no iPhone. Tem alguém de tecnologia? Tem alguém de tecnologia aí? Não. Não, aí, ó. Não, arrepiou, hein? Aperta um monte de botão, viu ali? Boa. Conseguiram, gente? Ô, Matheus, tu tá tapando uns 3 aí pra gente. Boa. Pô, pessoal, programei 1 hora aqui. Eu não sei que site que é que faz. 10 segundos, 10 Esse é segundos. gigante, pessoal. Peraí, também ficou. Segura. Devia ter botado mais perto também. Ah, ficou bom. Olha, tem que o pessoal tá brincando, hein? Onde que site que é que você faz? Bota aí, sorteio Online é por número. de nomes. Que apareceu. Nomes. Vou botar aqui. Os amigos. Se primeiro, hein? Só largar ali. Tabela. Opa. Ih, não abre aqui. Hã? Bloqueado o site. Tá bloqueado? Aquele... Não abriu. Mas eu. Aqui, ó. Isso também. Mas eu acabei de abrir. Mas o meu computador não trabalha, não, Ah, não o teu não pode. abre. Então bota né? Coloca. Peraí, gente, vamos ter que trocar o computador. Só que daí não vai estar. Eu não vou estar no. Deixa eu ver se esse Se aqui quiser, vai. eu fiz o sorteio aqui e deu Guilherme Nunes Wip. Vocês não conhecem ali? Aqui. Mas esse aqui não faz por nome? Ah, tá A aqui. gente vai poder participar. Sim, só eu. Gente, nunca fiz por esse. Ah, vocês não estão vendo a tela, né? Peraí, deixa eu compartilhar. Uma dúvida, qual que é o tamanho do casaco? M. Não vem, não. Ah, não, mas o casaco é só pra quem tá presencial, gente. Não, mas eu quero saber o tamanho. Não queria o casaco, só queria saber o tamanho mesmo. Ah, tá bom, tá. Não tem como enviar via correio, não, esse casaco aí? Cara, não tá aparecendo. Tem. Ué, Correios entrega em todos os lugares do Brasil. Pô, foto do LinkedIn com esse casaco aí fica mó bonitão. Curtindo tudo. Calma que vai ter sorteio de voucher. Só se a distribuidora entregar para nós. Não, tá aqui, ó, meu.
A lista tá aqui. Tirou quem já saiu? Não. Não, mas se não tiver na Se a chamada, pessoa não tiver, a gente... Vai ser o voucher primeiro, é isso? É, porque aí é o pessoal de casa, né? Depois a gente sorteia o casaco só entre a gente. Aí a gente faz por número, acho O mais pessoal fácil. de casa, o sorteio do voucher. Não, tá ali não, Soraya. Sorteio do voucher. Você fez a inscrição? Tu fez inscrição? Não. Então não. Não, mas o Yuri é da organização. Não, é verdade, né? Não tem direito. Pô, o cara libera espaço, não tá nem apto, né, cara? Wagner. Tá aí, Wagner? Tem Wagner aqui? Se não tiver. Tá não. Não tá. Próximo. Eita, próximo. Dou-lhe uma, Então. dou-lhe duas. Não tá. Não tá. Tá? Tem 17 pessoas. Bora. Maxley. Caramba, não. Acho que eu não vi ele aqui. Ah, tem que tirar o nome de quem não tá aí. Vamos ter que tirar o nome. O VTL dos meninos aqui, hein? Vamos tentar mais um, senão. Essa carga. Justin tá aqui. Não preciso. Não? Não, Ah. já tenho 3 ainda. Ah! Nossa. Aí, ó. Foi sorteado. 37 certificações. Tem 3 Então vai ter mais um. Juan, eu não vi. Deixa eu ver. Pô, tem 56 nomes aí. É, não, é porque foi todo mundo que. Tenta sortear vários nomes já. Vai. Novo sorteio. Oh, eu tô clicando lá na tela. O Lucas. Tá aí o Lucas. Esse é outro Lucas. Alô, estou aqui. Aê! Aê! Se quiser, eu sou de Florianópolis, pode deixar o casaco com o Matheus que eu pego com ele. Não, é o voucher, esse é o voucher. Tudo bem. O casaco é só pra quem tá presencial. Vou passar frio, então, valeu. O casaco com o Matheus, ele te entrega, tá? Beleza, valeu. O Lucas é grandão. Pessoal, a gente vai fazer o sorteio aqui mais interno, vocês podem ficar à vontade saindo, tá? Parabéns, Lucas. Fala com o Matheus, pega meu telefone que eu agilizo aqui o voucher pra você. Beleza, fechou. Obrigadão, viu? É, né, Lucas? Tá aqui em Floripa e não virou presencial aí, né? Bah. Foi mal. O trabalho foi pegado hoje. Presencial hoje tem caneca, casaco e algumas outras coisas ali. Então, quem puder. Nossa. Segundo o Yuri, aí tem todo o happy hour aí depois. Que isso, gente? Vamos lá. Vamos fazer pipoca ali na pipoqueira. Obrigado aí, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau. Boa noite. Mais.